Oi pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez, Flávia Xavier, psicóloga, com meu amigo Rodrigo Ramos, também psicólogo, para falar de um assunto importantíssimo que foi pedido pra gente, sobre dependência química. Mas para isso nós chamamos um convidado. Por quê? Nós somos psicólogos, mas a gente prefere, e eu acho que é muito importante estarmos com um especialista. Não é isso, Rodrigo? Verdade, é verdade. Quem é o nosso convidado? Fala aí. Ele também é psicólogo, mas ele tem uma vivência muito ampla em clínicas de saúde, o que dá a ele uma abrangência sobre o assunto. O psicólogo que vai falar para a gente um pouquinho sobre a dependência química, o que é, o que não é, como combater, quais os caminhos, quais as direções, é o meu grande amigo, o Francisco Régio Ribeiro de Almeida. Ele é lá de São Paulo, do interior de São Paulo, cidade boa, né? Da minha terra. Da minha terra. Ele é psicólogo clínico, especializado em psicologia da saúde pela FAMERP. Ele é especialista em dependência química, é voluntário especialista do CVV, Nossa, que é um excelente trabalho do Centro de Valorização da Vida. É também coach integral sistêmico de business e é também palestrante. Então agora ouça um pouquinho aí o Francisco e depois a gente volta. Olá, Rodrigo, tudo bem com você? Quero te agradecer imensamente essa oportunidade de participar desse projeto de tamanha relevância. Nós sabemos o quanto é importante para a sociedade ter informações claras e objetivas, mesmo porque conhecimento e informação precisa é uma arma poderosa para lidar contra as adversidades da vida. E coube-me a honra de trabalhar hoje as informações pertinentes à dependência química. Não nos esqueçamos que dependência química não são só as drogas ilícitas. Temos muitos outros produtos de cunho químico que realmente são e causam dependências. Até mesmo as medicações psicoativas usadas de forma desordenadas, sem prescrição médica e além da necessidade da quantidade, ela também nos causam danos sérios e podem levar até a morte. Então, quando nós falamos sobre dependência química, existe um leque enorme de produtos que podem ser utilizados para chegar a este ponto. Mas eu quero me ater ao mais básico, ao que é mais conhecido sobre dependência química a nível mundial. Como característica, vou dar algumas definições de acordo com o Código Internacional de Doença. Em sua 10ª revisão, o CID define que a síndrome da dependência química é um conjunto de fenômenos fisiológicos, comportamentais e cognitivos, no qual o uso de uma substância ou uma classe de substância alcança uma prioridade muito maior para o indivíduo que outros comportamentos que antes tinham maior valor. Esse indivíduo, geralmente, ele tem uma vida saudável, lá aos seus 12, 13 anos de idade, muitas vezes não tem problema nem de comportamento, nem de uso de drogas na família ou próximo, mas basta uma única utilização, basta um único contato e achar que aquilo é a maior maravilha do mundo, pronto, já está instalado a dependência química no indivíduo. Uma característica descritiva central da síndrome de dependência química é o desejo frequentemente forte, algumas vezes até irresistível, de consumir as drogas psicoativas, as quais podem ou não terem sido medicadas, né? Pode não haver a prescrição médica. Álcool, tabaco, são consideradas drogas, mas a sociedade não reconhece como drogas esses produtos. E pasmem, muitas pessoas acham que a maconha não é droga. Essa é uma das características mais difíceis que tem de lidar. Quando nós temos drogas reais e que causam transtorno, que causam danos severos à pessoa e aos seus familiares, são consideradas simples produtos de consumo. Para eles não faz a menor diferença se tem nome de droga. Eu consigo utilizar e está tudo certo. Infelizmente, alguns têm esse pensamento. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a dependência química está classificada entre os transtornos psiquiátricos, sendo considerada uma doença crônica que pode ser tratada e controlada simultaneamente como doença,
e como problema social. Por se tratar de uma doença crônica, leva a pessoa a uma progressiva mudança de comportamento, gerando uma adaptação à doença a fim de proteger o uso da droga. O que isto significa? Esta pessoa chega ao ponto de trocar todas as suas necessidades físicas, fisiológicas, pelo uso da droga. E isto é uma atitude comportamental nociva. E as pessoas, a sociedade, a família, ainda acreditam que a droga ela é pura e simplesmente uma falta de vergonha na cara, uma incapacidade, uma fraqueza, uma volatilidade do indivíduo. Isto não é verdade. Nós precisamos ter bem claro que a dependência química, a adicção, né, que é o adicto, a pessoa que adere ao uso de algum produto psicoativo, que traz um transtorno comportamental, que traz um transtorno psicológico, ela é uma doença sim, é considerada, é tratada, é classificada. Não é uma falta de vergonha. E muitas vezes a família não consegue ajudar o seu ente querido porque considera simplesmente um vagabundo. Não considera que isto é uma doença. É que as características dessa doença, elas são tão maléficas à pessoa e aos familiares que a pessoa acaba não aderindo a essa característica. O próprio usuário não acredita que isto é uma doença, é pura e simplesmente um vício e não sai desta vida. E esta que é a grande complexidade. Ainda na concepção da dependência química como doença, ela é caracterizada como progressiva, incurável, mas tratável, apesar de problemas significativos para o dependente. É o que nós falamos. É uma doença tanto como uma doença patológica, física, tradicional. Ela é uma doença tanto quanto um diabetes. Você consegue conviver com a diabetes, trabalhando, cuidando, monitorando, mas você não pode consumir açúcar em excesso. Você tem uma limitação, quase que uma escassez de consumo de açúcar no organismo. E o dependente químico ele tem a mesma característica. Ele precisa entender que ele tem as mesmas características ou muito semelhante a um diabético. Então, não existe controle, não existe limite, não existe só uma dose, só um trago, só um tiro, não existe. Não existe nenhuma dose pequena e inofensiva. Qualquer dose, qualquer uso de droga faz mal ao indivíduo. Os prejuízos neurológicos, cognitivos e relacionais causados pelas substâncias são em sua maioria irreversíveis, progressivos e passam despercebidos pelo indivíduo. Os danos físicos e sociais, quando percebidos, impulsionam ainda mais o dependente químico a uma insaciável busca pelo efeito da droga. Este é um problema sério, porque em algum momento da vida, este indivíduo ele passa a ser tão dependente, mas tão dependente, que ele abre mão de todas as suas características de comportamento sociável, ele abre mão, inclusive, do seu caráter para adquirir esse produto. Tamanho é o desespero, tamanha é a dependência, que ele mente, omite, e mais uma série de outras características que ele acaba agregando à sua vida pelo desespero e a necessidade de utilizar a droga. Então veja, ela é uma doença incurável, no sentido que uma vez você tem todo o seu comportamento químico alterado por essa química, por esse produto, você realmente tem essas características pertinentes ao seu corpo. A necessidade de buscar constantemente a droga altera a vida do dependente, afetando as relações familiares, foi o que nós dissemos ontem, sociais e profissional, trazendo para o indivíduo um intenso sofrimento físico e emocional. Assim, o tratamento da dependência química envolve o indivíduo e toda a sua rede social é afetada. A dependência química é uma doença de evolução própria que pode levar à insanidade, prisão, morte ou ao tratamento. Aqui existe uma máxima dentro das clínicas de dependentes químicos que eles dizem assim: você tem 3 Cs na vida para seguir quando você é um dependente químico. Ou você vai para a clínica, ou você vai para a cadeia, ou você vai para o caixão. Então tem que se pensar muito antes de dizer eu uso,
moderadamente, eu uso socialmente, eu uso só um pouquinho de vez em quando, não existe pouquinho. São drogas. Bom, meus queridos, então aqui eu deixo a minha colaboração com respeito ao conceito e algumas características sobre dependência química. Muito obrigado, até a próxima. Viu como é legal? Muito bom, né, Flávia? Muito bom. E a gente vai fazer isso com mais temas, com mais profissionais. É verdade. Inclusive, se você quiser sugerir algum tema, fique à vontade, deixe nos comentários, faça contato conosco em todas as redes sociais. Nós queremos atender a sua necessidade. Obrigado, Francisco, por essa colaboração. Obrigada. Obrigado você também que pediu esse tema. E se tiver dúvidas ainda a respeito, estamos à disposição. Curta a gente no Insta, ó, aqui na bio tem toda a nossa descrição e eu espero você lá, tá bom?